é só tirando de quem tem para dar para quem não tem. Essa direita gosta tanto de arma que fica dando tiro no pé o tempo todo. Olha, eu queria que a CNN pudesse trazer alguém que entendesse do assunto, para eu poder minimamente debater. Vou começar com o deputado Bibo Nunes. Deputado, essa proposta de gratuidade no transporte público é eleitoreira ou é uma questão de justiça social? Completamente eleitoreira, demagógica, populista, assistencialista, que é o que sabe fazer esse governo. Para entender bem fácil, esse governo só dá o peixe e nunca ensina a pescar. Tem Vale Gás, tem Vale Luz, tem o Pé de Meia, tem o Bolsa Família. Bolsa Família, para ter uma base, no Norte e Nordeste, 13 estados recebem mais Bolsa Família que salário formal. Sabe o que é isso? Assim começa a ruína de uma nação. Agora o governo quer dar também transporte público gratuito para o ônibus, para metrô e trem. Mas tem uma grande falha nesse projeto. Esse governo, que o deputado aí acredito vai defender, foi um fracasso esse projeto. Em termos de demagogia, populismo, faltou, sabe o quê? Faltou dar gratuidade no transporte aéreo. Tem que ter avião de graça também. É para acabar com o país de vez. Esse governo não está nem aí preocupado com nada. Tem que dar transporte aéreo gratuito. Quer patifar? Quer acabar com o Brasil? Quer acabar com o país? Façam isso. Faltou o transporte aéreo. Isso é absurdo. 90 bilhões é o que calcula a CNT nesse momento. Vai chegar a 100 bilhões. Tira da onde esse dinheiro? Da onde? Do empresário? De quem tem mais? Aí, menos empregos, empresas menores. É só tirando de quem tem para dar para quem não tem. Só que é quem tem que dá o emprego. E eles não estão nem aí. E como é que fica? Qual é a situação? Vai acabar emprego. Não tem progresso e desenvolvimento do país assim. É só distribuição, demagogia para ganhar na eleição. É o que acontece hoje. Que eu não critiquei a urna. Eu critico esse populismo, e o Bolsa Família hoje é o que garante a eleição, porque são 23,6 milhões de famílias, 94 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família. E alguém vai votar contra o governo, tendo todo sustento? Eu tenho um projeto de lei, uma PEC, para acabar com isso. É um absurdo. E agora, imagine, você que está nos assistindo em casa, transporte gratuito para trem, ônibus, metrô, faltou aí transporte aéreo. Se esse governo é forte mesmo, dá transporte aéreo de graça. Querem acabar com o país? Aí está uma sugestão para alavancar essa destruição. Deputado Tarcísio, essa proposta de gratuidade no transporte público é eleitoreira ou é uma questão de justiça social? Ela é mais do que justiça social. Ela é uma necessidade do sistema de transportes hoje. Eu acho que é curioso que o deputado que está aqui junto comigo sequer quer desenvolver os assuntos, fica aqui falando um monte de besteira. Talvez, no lugar de essa questão de ensinar o peixe, ou ensinar a pescar, talvez tenha que ensinar o Bibo o que é transporte público urbano, o que é andar de ônibus. Ele não deve ter andado de ônibus há muito tempo na vida dele, para saber como é que são as coisas. Deixa eu explicar uma situação. O trabalhador hoje pega ônibus na cidade, ou pega metrô e trem, para quê? Para ir ao trabalho, certo? Ou para acessar algum outro direito, para ir à biblioteca, ao museu, ou mesmo ao lazer, ir à praia, etc. O que eu estou tentando dizer é que o transporte é uma necessidade. Ninguém vai pegar, como no meu Rio de Janeiro, 2 horas de ônibus para chegar ao trabalho porque quer. Ele vai porque ele precisa chegar ao trabalho. E, portanto, é uma necessidade. E transporte está inscrito na Constituição Federal como um direito da população, que para acessar a cidade, aos direitos, à saúde, à educação e ao emprego, precisa de transporte. E já há muito dinheiro público subsidiando o transporte hoje no Brasil. Já há o dinheiro dos subsídios para diminuir o valor da passagem em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Já há o dinheiro do Vale Transporte, que é descontado do bolso do trabalhador assalariado e do empresário, que paga parte disso. E a outra parte já é custeada pelo dinheiro que sai de onde? Do bolso do trabalhador, que paga a tarifa de ônibus. Se esse trabalhador deixar de pagar a tarifa de ônibus, o que vai acontecer com esse dinheiro? Vai sobrar esse dinheiro para que ele possa consumir, inclusive comprar mais comida,
comprar mais outras coisas, vai usar esse dinheiro, gerando, inclusive, movimentando a economia, gerando impostos, gerando receita e fazendo com que o país cresça. O que acontece hoje é de que o sistema custeado apenas pelo valor da tarifa que você paga toda vez que a roleta gira, ele não se sustenta. Há muitos estudos demonstrando isso, que os sistemas são deficitários e que, portanto, ele não se sustenta desta forma. E aí o que acontece? O transporte fica de péssima qualidade, os ônibus faltam e as pessoas estão andando em latas de sardinha cada vez mais entulhadas de gente. O metrô acaba sendo sempre um investimento público para sua expansão e o custo caro para a pessoa utilizar sobre isso. Ou seja, não estou nem dizendo que é só uma questão de justiça social, é uma necessidade da própria economia brasileira. Deixe-me conceder 30 segundos para cada um agora. O deputado Bibo Nunes. Pois não, qual é o sentido? Olha, o trabalhador precisa de transporte, claro, precisa de comida, claro, precisa de casa, então vai dar tudo de graça para o trabalhador? O que é isso? Sabe como é que se vence na vida, deputado Tarcísio? É trabalhando e não pegando boca e teta no governo como a esquerda faz. Quem garante o sucesso, a continuidade, impostos, progresso nesse país é a direita. Porque a esquerda só quer uma mata, só quer se ajeitar. Isso não pode, vocês querem quebrar o Brasil. Ok. Deputado Tarcísio Mota, ao mesmo tempo. Olha, eu queria que a CNN pudesse trazer alguém que entendesse do assunto, para eu poder minimamente debater. O que eu estou tentando dizer aqui é, existe hoje o custo do transporte, que é pago pelo bolso do trabalhador, e que é possível chegar a uma conta e fazer de forma gradual para que esse transporte seja gratuito e a gente tenha o direito ao transporte garantido a todas as pessoas. Eu prefiro uma sociedade em que as pessoas tenham direito ao transporte ou à comida do que as pessoas passem fome ou tenham que andar quilômetros ou sequer voltar para casa porque não têm o direito do transporte, enquanto as empresas de ônibus continuam falindo num sistema falido como esse. O livre mercado, neste ponto, deu errado. E o deputado Bibo Nunes, na verdade, não quer debater. Tarifa zero já. Deputados, obrigada pela participação. A gente está falando de um assunto que chama bastante atenção, porque essa tarifa zero já foi implementada, né, por governos em várias cidades, por prefeituras de direita, de esquerda também. Começo pelo deputado Tarcísio. Deputado, essa vai ser uma medida que pode encurralar a direita no Congresso Nacional? Como votar contra a tarifa zero no transporte público? Olha, às vezes essa direita gosta tanto de arma que fica dando tiro no pé o tempo todo, né? Pode ser que seja mais um, se a posição for essa do deputado Bibo Nunes. Porque olha só, por exemplo, quando a gente vê numa cidade que fez a conta e calculou como é que se financia para o tarifa zero, a vida do trabalhador melhora. Ele tem mais qualidade de vida, o sistema é custeado de forma mais eficiente e racional, porque qual é a questão? Quando o sistema está baseado no valor apenas da tarifa, o que interessa ao empresário para manter os seus lucros é lotar os ônibus para que mais pessoas paguem aquele custo de uma viagem. A tarifa zero, o poder público paga e remunera pelo serviço oferecido, inclusive pela qualidade do serviço oferecido. Significa que a viagem de ônibus, de metrô, de trem fica melhor e ela é fiscalizada e controlada sem que exista aquelas tais caixas pretas. Agora, quem votar contra isso, votar que o trabalhador continue tirando do seu próprio bolso o valor da passagem sem ter condição para isso, certamente vai pagar o preço nas urnas, como pagaram na PEC da bandidagem, como pagam nessa insistência tosca em relação à anistia, como continuam pagando com discursos como esse, que preferem ver as pessoas passando fome a receber Bolsa Família e sair da pobreza num país menos desigual que a gente tem. Nós queremos um país menos desigual e com as pessoas com mais direito e com mais qualidade de vida. Deputado Bibo, vejo que o senhor discorda. Como a direita pode votar contra essa proposta? Mas tem que votar contra. Quem vai bancar esse custo? Tem que ter transporte, tem que ter alimentação também, tem que ter moradia também, tem que estar tudo de graça. É isso que eles querem, sabe por quê? Porque a esquerda depende do pobre. A esquerda gosta tanto de pobre que por onde passa multiplica a pobreza. Um programa como o Bolsa Família deveria ser sucesso quanto menos pessoas tivessem no programa por auxílio, mas no Brasil não. Cada vez aumenta mais, aumentando a pobreza, porque depende do pobre, enrola o pobre o tempo inteiro, deixando o pobre lá embaixo, enquanto nós de direita queremos nivelar por cima. Nós queremos que todos progridam da vida, não fiquem ganhando o tempo inteiro um vale gás, um vale meia e por aí afora.
Não dá. Nós queremos progresso e desenvolvimento. Quem vai bancar? Quem banca isso? Subsídio é uma coisa. Eu concordo com o subsídio, que todas as capitais e cidades já dão subsídio. Agora, doação total, não existe isso. E as cidades que tentaram, já tiraram. E quem está tentando vai retirar. Não existe almoço de graça. Quem vai pagar esse custo? Quem? É o mínimo de economia. Alguém tem que pagar, sabe que são 90 bilhões para um governo que já está quebrado o tempo inteiro, déficit, cobrando sempre de quem? Agora temos aí, eu botei imposto de renda, R$5.000, quem vai pagar? Quem ganha acima de R$50.000, empresas que investiam no Brasil vão pagar menos investimento para o Brasil. Esse governo só faz demagogia, só populismo, só doação para a população. Daqui a um tempo, quebra o país. Senhores, como promover a tarifa zero no transporte público sem ameaçar a saúde das contas públicas? Vou começar agora com o deputado Tarcísio Mota. A pergunta é excelente. Essa é a pergunta-chave. Da onde a gente tira o dinheiro para pagar a tarifa zero? Primeiro, essa conta de 90 bi, ela não é uma primeira estimativa sem que a gente sequer saiba exatamente o quanto disso já está computado no valor dos subsídios, no valor do Vale Transporte, naquele valor que é pago pelo Vale Transporte do salário do trabalhador e aquele que é do próprio empresário. Essa, por exemplo, a conta da proposta de tarifa zero em Belo Horizonte era exatamente essa. Era a questão, inclusive, de que você retiraria do que é o Vale Transporte para custear o tarifa zero. O deputado Bibo fica falando de economia e sequer entende que a tarifa zero é apenas o subsídio levado a uma maior quantidade. E que o princípio da questão gradual, posso falar? A educação é importante, né? O que você tem nesse processo é graduar a questão da tarifa zero. Não significa de um dia para o outro a tarifa zero será implantada em todos os lugares, em todos os tempos. Ao contrário do que o deputado diz, o número de cidades hoje que implanta a tarifa zero tem aumentado, crescido cada vez mais. E Belo Horizonte esteve por pouco de ser a primeira capital a implantar tarifa zero. Infelizmente, a direita foi contrária a isso. Deputado Bibo Nunes, como promover a tarifa zero no transporte público sem ameaçar a saúde das contas públicas? Não existe como. Isso é impossível. É mais uma falácia da esquerda. Como eu disse, se é tão fácil na ótica deles, que não sabem o que é empreendedorismo, que não sabem o que é economia, coloque gratuidade no transporte aéreo. Vocês são um fracasso. Por que não coloca transporte aéreo gratuito? Por que não? Porque não pode. Essa é a verdade. Um governo que está quebrado. Botou 15 ministérios a mais. Não se importam com as contas públicas. O país está quebrado e ainda querem 90 bi. Para quê? Sou empresário, sei o que é custo Brasil. Eu sei o que é tirar financiamento. Eu sei o que é pagar uma lista de funcionários que o senhor não tem a menor noção.